E aí, turmada, tudo beleza? Espero que sim, hein? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Hoje no Mato. E como vocês podem ver, a gente está aqui no meio da floresta amazônica, da Mata Atlântica. Aqui tá as folhas da palmeira, aqui tá a flor de espinho. Enfim, não estamos no mato porcaria nenhuma. Como vocês podem ver, a maioria dos vídeos aqui do canal a gente tá na cidade mesmo, que é o que dá para hoje. E hoje, para variar, seria um daqueles vídeos aleatórios da semana, no qual eu não tenho ideia nenhuma do que eu vou falar e qual que vai ser o conteúdo. Porém, aqui agora, a hora que eu cheguei na casa do meu pai, acabei de chegar pro almoço, né? Tô no horário de almoço do trabalho, acabei de chegar pro almoço e eles estavam conversando um assunto ali que eu falei, caramba, eu preciso falar sobre isso. O que acontece? Aqui na casa do meu pai, de tempos em tempos, eles têm problemas com ratos. Ratos, aqueles bichinhos roedores que entram e andam pela casa da gente e tal. Por quê? O que acontece? Aqui é um perímetro urbano. A gente mora na cidade. Aonde eu moro, lá na minha casa, até parece um pouco que é sítio e tal, porque é um pouco mais na região periférica da cidade, porém é na cidade também. Mas aqui na casa do meu pai, os vizinhos aqui no entorno, nem todos, mas principalmente os que estão no fundo e os que estão na frente, são terrenos grandes. E tem um terreno aqui no fundo que é um terreno baldio. E fica aí cheio de entulho, cheio de mato, cheio de plantas que nascem lá espontaneamente. A turma vai lá, aproveita para jogar lixo, a turma aproveita para jogar entulho, o resto de demolição, enfim. O pessoal joga bastante sujeira lá. Em lugares que são assim, acaba virando proliferação de vários bichos aí que não são tão desejados nas casas das pessoas. A saber, ratos, escorpiões, aranhas, lacraias, entre outros. Mas o principal deles são os ratos. Porque as aranhas, os escorpiões, as lacraias, eles têm os predadores naturais deles. Normalmente, né? Os passarinhos vão lá, vão se alimentar desses bichos, os sapos, enfim, eles têm os predadores naturais deles. Já os ratos, apesar de também terem os predadores naturais deles, que são as corujas, os gaviões, cachorro, gato também vai predar ali um rato ou outro. Normalmente, em perímetros urbanos, esses bichos não são predados tão facilmente pelos seus predadores naturais. O que acontece? Eles aparecem dentro das casas das pessoas. Então aqui na casa do meu pai é muito comum de tempo em tempo aparecerem ratos. E às vezes aparecem aqueles ratinhos pequenininhos e tal. E às vezes aparecem aqueles ratões bem grandes, bem baguá mesmo, que deve dar uns 2 quilos só de rato. É um bicho grande. E aí o que acontece? As pessoas... É um incômodo para as pessoas, né? Porque você vai no mercado, você faz a sua compra do mês e tal, guarda no armário. De repente o rato passou por lá e... Bom, resolveu repartir com você um pouco da sua compra. Comer um pouquinho do seu arroz, comer um pouquinho do seu feijão, do seu macarrão, do seu açúcar, enfim. Rói os pacotes das coisas. Lá em casa, um jeito que a gente tem para lidar com isso, graças a Deus agora não tem problemas com rato lá mais, mas uma forma que a gente tem para lidar com isso seria armazenar esses alimentos todos em garrafas PET, que apesar de parecer que não, o rato consegue roer também. Só que é um pouco mais difícil, ele leva um pouco mais de tempo para conseguir. Dá tempo de salvar as coisas. E aí, caiu na minha mente. Há um tempo atrás, surgiu aí a fama de que algumas plantas conseguem afastar os ratos das casas. Plantas que afastam ratos. Será que existe isso mesmo? Será que tem plantas que são capazes de afastar os ratos da casa? Ratos, baratas e outros bichos indesejados? Será que tem isso mesmo? Curioso. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Para começo de conversa, será que é verdade esta história de que, por exemplo, a sálvia, a salsinha, o orégano, o manjericão, a manjerona, o tomilho são plantas que são capazes de afastar esses tipos de bichos da nossa casa? Será? Será que essa planta o rato não gosta? Como é que funciona isso? Vamos pensar um pouco. Existem alguns produtos no mercado aí. Caçar serviço agora. Olha quem veio aqui me lamber, pessoal. Esse é o perna curta. O nome dele que eles chamam aqui é perna curta, porque ele é um cachorro de estatura normal, porém as perninhas dele são bem curtinhas. Ele ficou com esse nome de perna curta. Voltando. Existem alguns produtos que vendem aí nos mercados, na internet, no Mercado Livre, enfim, em diversas
plataformas que tem aí a proposta de que vai afastar os ratos, não só os ratos, né? Vão afastar os ratos, as aranhas, as baratas, enfim, diversos outros bichinhos que são indesejados nas casas da gente. E esses produtos, em tese, funcionam até um pouco. Alguns funcionam com bastante efetividade, inclusive. Mas como é que são formulados esses produtos? Qual que é a lógica? O que tem nesse produto aí para que faça ele funcionar? Bom, nas casas tradicionais, mais comumente, vamos tratar aqui só sobre o rato, mas também vai valer aí para baratas, moscas e outros bichinhos aí indesejados. Nas casas tradicionais, quando começa a aparecer rato, o que é a primeira atitude que a pessoa toma? Vai lá e arma uma ratoeira. Aí pronto, caça o rato morre e dá um fim nele e pronto. Se tiver mais, arma a ratoeira de novo e caça o rato morre, dá um fim nele e sempre vai sendo assim. Vai aparecendo novos ratos, vai caçando na ratoeira e pá. Chega um ponto que para de aparecer rato porque acabou com tudo. A ratoeira é eficiente, pessoal? Sim, ela é eficiente. Ela vai lá, mata o rato e acabou a história. Porém, sempre vai aparecer rato de novo. Você matou o rato uma vez, tudo bem, mas vem outro de outro lugar, entra na sua casa de novo. Você coloca a ratoeira lá, pega ele, vem outro de outro lugar, tá? Então ela é efetiva para, vamos dizer assim, para imobilizar o problema, vamos colocar entre aspas aqui o problema, por um determinado tempo, até que apareça outra onda de ratos. E esses produtos que vendem aí na internet, eles são baseados em odores. Então são odorizadores de ambiente. Coloca lá nos cantinhos por onde o rato poderia aparecer e passar e tal. E aí o rato para de aparecer, não volta mais. Mas esses odores são baseados em quê? Bom, vamos para alguns pontos. Primeiro, alguns odores são baseados em feromônios. Feromônios que repelem aí a presença desses animais, ratos e baratas principalmente. Outros odores são baseados em cheiros fortes, como por exemplo a naftalina, sabe aquela bolinha branca que a gente coloca nas roupas para afastar barato e para a roupa ficar com cheiro bom? Então, também são baseados em odores muito fortes, que atrapalham aí a orientação dos animais. E outros são baseados em cheiros positivos, que são odores que atraem os bichos para aquele determinado local e ali eles ficam presos. Então são três coisas aí: feromônios, odores negativos que repelem, odores positivos que atraem. Baseado nesse pensamento, existem plantas que são capazes de fazer isso? Pode-se dizer que sim. Por exemplo, as plantas que eu já citei aqui mesmo: a salsinha, a sálvia, o manjericão, a manjerona, o tomilho, o alecrim, a rosa marina, plantas que são por nós utilizadas aí comumente como temperos, né, principalmente temperos aí para as nossas receitas, para os nossos pratos. Para alguns animais tem um cheiro muito insuportável, principalmente no caso dos ratos, plantas como a sálvia, o manjericão, o tomilho. Essas plantas, a pimenta do reino, pimenta caiena, pimenta calabresa, para eles são como se fosse um odor insuportável. Por quê? Porque esses animais, eles são, não vou dizer que são fossoriais, porque os ratos não ficam embaixo das camadas de folha ali, fuçando e tudo mais. Só que eles são bichos que eles estão acostumados com cheiro de coisas fortes, mas cheiro de coisas fortes no sentido de coisas em decomposição, como por exemplo os ratos costumam andar pela tubulação de esgoto, por baixo do esgoto e tudo mais, e ali eles estão acostumados com aquele cheiro de coisa, matéria orgânica, cheiro de matéria orgânica. Não tem nenhum cheiro ali forte com óleos essenciais e nada do tipo. Para eles ali é só cheiro de coisa podre, cheiro de carniça, cheiro de alguma coisa estragada. Esse cheiro para eles é agradável. Quando você coloca para eles um cheiro como, por exemplo, o cheiro da sálvia, do manjericão, que são cheiros, aromas muito fortes, né, que contêm óleos essenciais na planta, são cheiros muito fortes, para ele é uma coisa praticamente insuportável, muito forte. Mas Thiago, então, se eu plantar lá na minha casa vários pezinhos de manjericão, de sálvia, manjerona, todas essas plantas aí que você falou, não vai ter rato mais? Pessoal, não é bem assim que acontece, né? Os ratos, tipo, você vai plantar lá na sua horta essas plantas que eu falei,
e o rato vai entrar dentro da sua casa, normal, ele vai fugir da horta e entrar para sua casa. E mesmo que você coloque vasinhos dessas plantas espalhados ao longo da sua casa, isso não significa que 100% das vezes vai ser eficaz, que os ratos não vão aparecer na sua casa. O primeiro passo para parar de aparecer rato na casa das pessoas é a questão da higiene, né? Não deixe no seu quintal entulho amontoado, tranqueiras e tudo mais. Se os seus vizinhos deixam, converse com eles, façam um acordo de dar um fim nisso, para eliminar o foco de procriação aí desses animais. E o segundo passo, sim, essas plantas vão ajudar a repelir, veja bem, vai ajudar a repelir a presença deles na sua casa. Porém, não vai impedir que vez ou outra eles apareçam. As plantas úteis, pessoal, tanto para o fim medicinal quanto para outros fins, artesanal, fins terapêuticos, fins de decoração ou fins de repelência de insetos ou de animais, elas são plantas úteis, mas não são plantas milagrosas. Elas não resolvem assim o problema desde a raiz e tal. Elas ajudam. Por exemplo, plantas medicinais. Se você consome de forma preventiva, muito provavelmente você vai evitar de ficar doente. Mas se você ficou doente e vai precisar de uma planta para ajudar você a se recuperar, essa planta vai te ajudar sim, claro, porém de uma forma menos eficaz do que a prevenção. Seria uma forma mais paliativa. O mesmo acontece nesse caso que a gente está citando hoje. Tem o caso dos ratos e tudo mais. As plantas que eu falei, entre outras, tem várias outras. Elas vão ajudar na repelência desse bicho? Sim, elas vão ajudar a repelir um pouco esse animal. Mas elas não vão fazer o milagre. Se a sua região é infestada de rato, porque tem muito entulho, muita tranqueira espalhada aí no seu entorno, provavelmente, mesmo com as plantas, mesmo com ratoeiras, mesmo com armadilhas anti-rato aí que vem da internet e tudo mais, vai aparecer rato na sua casa ainda do mesmo jeito. Por quê? Porque tem muito. Agora, se tem um ou outro, essas plantinhas aí vão te ajudar, com certeza. Então, só para esclarecer essa dúvida, mais um vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Vou deixar a lista aqui das plantas, ó. Salsinha, manjericão, manjerona, sálvia, pimenta do reino, orégano, tomilho, alecrim, rosa marina, entre muitas outras plantas, dessas comuns que a gente usa para tempero, que tem um cheiro muito forte, e plantas que possuem óleos essenciais. Essas plantas já é estudado, é comprovado cientificamente que ajudam sim na repelência de animais como as baratas e os ratos. No caso dos ratos, por conta do cheiro muito forte, para o odor dele. Também repele gatos, então tome cuidado se você cria gato na sua casa. Ele vai se sentir muito desconfortável com a presença dessas plantas aí nos lugares que ele gosta de passar. No caso das baratas, esses odores e principalmente os óleos essenciais dessas plantas atrapalham a comunicação dela sensorial e ela acaba ficando aí meio desnorteada. Então, fica a dica, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.